Irmãos, nessa noite nós vamos ouvir uma história bastante conhecida. E o tema da nossa mensagem é o Deus que vence os nossos gigantes, né? Tá lá em 1 Samuel, capítulo 17, do verso 32 ao 51. A cena conhecida de Davi e Golias. Amém? Todo mundo achou que está com sua Bíblia aí? Amém ou não amém? Vai falar assim. Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu, seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Davi, porém, insistiu: olha, eu tomo conta das ovelhas do meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com o meu cajado e o tiro de sua boca. Se o animal me atacar, eu seguro pela sua mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e também com o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E disse ainda: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Por fim Saul consentiu. Está bem, então vá, disse, e que o Senhor esteja com você. Então Saul deu a Davi a sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca havia usado aquelas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse ele a Saul, e tirou a armadura. Então Davi pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor. Armado apenas com seu cajado e a sua funda, foi enfrentar o filisteu. Verso 41. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi. Rindo com desprezo do belo jovem ruivo, gritou para Davi: olha, por acaso eu sou um cachorro ou eu sou um cão, para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. Venha cá e darei a sua carne às aves e os animais selvagens, berrou Golias. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada e uma lança e até mesmo um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens, as aves e os animais selvagens, e o mundo saberá que há Deus em Israel. E todos que estão ali reunidos saberão que o Senhor salva o povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor, e ele entregará vocês em nossas mãos. Quando o filisteu se aproximou para atacar Davi, o Davi foi correndo para enfrentá-lo, enfiou a mão na bolsa, pegou uma das pedras e atirou com a sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali, e Golias caiu com o rosto em terra. Assim Davi venceu o filisteu e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Em seguida correu até o filisteu, puxou da bainha a espada dele e a usou para matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que o seu melhor guerreiro estava morto, deram meia volta e fugiram. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, aqui está a Tua palavra, Deus. Aqui está, ó Deus querido, a porção das Escrituras, ó Pai, que o Senhor quer tratar conosco essa noite, Pai. Não deixe que nada tire a nossa concentração, Pai. Não deixe que nada, ó Pai, tire o nosso foco de ouvir a Tua mensagem. Pai, toma nossas vidas em Tuas mãos, ó Pai.
e que o teu Santo Espírito, meu Pai, possa me direcionar a pregar até os ouvidos dos meus irmãos e que o teu Santo Espírito possa levar essa palavra até o coração de cada um que está aqui nessa noite e que eles consigam colocar essa palavra em prática nos seus dias, Pai. É essa a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, nós lemos aqui nessa noite uma história um pouco grande. Nós lemos aqui nessa noite algo que de fato aconteceu. Tudo aquilo que está na Bíblia, de fato aconteceu. A Bíblia, ela não é uma historinha para criança. Ela não é a historinha da carochinha. Ela não é uma fábula ou algo inventado. Aquilo que está escrito aqui, de fato aconteceu. E nós estamos diante de uma batalha mais famosa que tem na Bíblia. E a batalha mais famosa, Josi, não é entre dois exércitos, não é entre multidão contra multidão. A batalha mais famosa que nós vemos, essa, é de um homem contra um jovem, que é Davi e Golias. Essa é a batalha mais famosa e mais conhecida. A batalha que ficou, de fato, para sempre marcada. E ela foi uma batalha lá no vale chamado Elá, entre esses dois homens, Davi e Golias. Aqui não está falando, mas um pouco antes, quando nós lemos esse capítulo 17, todo o capítulo, vai falar que Golias era um homem, de mais ou menos 3 metros de altura. Ele tinha quase 3 metros de altura, ou seja, era um homem muito grande, um homem forte, um guerreiro. E o exército filisteu, ele gostava de tirar onda com esse guerreiro, porque não existia homem da altura daquele homem. Eram poucos os gigantes que existiam naquela época, e Golias era um desse. Ele intimidava todo mundo à sua volta. A Bíblia vai falar, antes dessa cena que nós lemos de Davi matando Golias, que Golias, durante 40 dias, ele foi afrontar o exército de Deus. Ele ia para a frente do seu exército e gritava: por acaso não tem guerreiro aí para me enfrentar? Não precisamos lutar todo o exército. Basta um de vocês lutar contra mim, e aquele que sair vitorioso, esse vencerá. Esse será a vitória. E ele ficou ali durante 40 dias, intimidando o povo de Israel, o povo de Deus, afrontando. Esses homens se acovardaram de medo, porque viram o tamanho de Golias e pensaram: ninguém vai conseguir enfrentar um homem desse tamanho. Um homem cujo tamanho é quase 3 metros. A sua couraça, se eu não me engano, vai falar aqui, que era de escamas de bronze e pesava 70 quilos. Olha bem, seu Zé Tomás. Só a roupa daquele homem pesava 70 quilos. O senhor está pesando quanto hoje? 50 quilos. Só a roupa do homem pesava mais do que o Zé Tomás. 70 quilos. E todo mundo, quando olhava para Golias, se assustava. Porque o homem era coisa feia de se ver, grande, forte, guerreiro. E todo mundo ficou assustado. Porém, o maior problema do povo não foi ficar assustado com o tamanho de Golias. Foi o esquecimento do seu Deus. Foi esquecer quem Deus era. E muitas das vezes o nosso problema é esse. O nosso problema muitas das vezes não é a dificuldade que nós enfrentamos. O nosso problema é esquecer o tamanho do nosso Deus. É esquecer que Deus é muito maior do que qualquer problema que passamos na nossa vida, dona Lita. E às vezes nós caímos no esquecimento, porque passamos por tantos problemas em nossas vidas, olhamos para o tamanho da dificuldade que está sobre nós, e só olhamos a dificuldade e tiramos os olhos de Deus.
Porque quem tira os olhos de Deus só consegue enxergar o desafio. Quem tira os olhos de Deus só consegue viver com medo das dificuldades. Às vezes um problema bate sobre a nossa vida e logo o medo vem, porque tiramos os olhos de Deus. Deus é muito maior do que tudo. Deus é muito maior do que Golias. Deus tinha tirado o povo de Israel do Egito com mão poderosa. E o povo tinha esquecido disso. Então surge do campo um menino, um jovem, um pastor de ovelhas. Ele nem era um soldado, ele nem era um guerreiro, Adão, era um pastor de ovelhas que ficava cuidando lá da ovelhinha, pastoreando, mudando de um lugar para o outro. Ele não era acostumado. Mas uma coisa aquele menino tinha era o conhecimento de Deus. Uma coisa aquele menino tinha, ele conhecia a Deus verdadeiramente. E ele sabia que aquele problema que estava ali, aquele gigante que estava ali, não era capaz de derrotar o Deus dos exércitos. Ele sabia que aquele gigante, aquele problema que estava ali diante, era resolvido facilmente pela mão poderosa de Deus. Davi tinha certeza disso. E porque ele conhecia o tamanho de Deus, ele então enfrenta aquele gigante, que diante da grandeza de Deus, não passava de um anão. Aquele gigante diante de Deus era apenas um anão, não tinha tamanho nenhum. E é aqui que nós aprendemos que a verdadeira vitória não depende do tamanho de um gigante, mas depende da nossa confiança em Deus. Se você quer ter vitória, confia em Deus. Ouça Deus, olhe para Deus, não foque nos seus problemas. Eu sei que talvez você, se eu te perguntar quais são os seus problemas, você vai chegar para mim com uma lista de problemas. São esse, aquele outro. Problemas que diante dos homens e nós, de nosso, são problemas grandes. São problemas até talvez impossíveis de ser ultrapassados. Mas diante de Deus, não são nada. Porque quem confia em Deus, ele não se deixa dominar pelo medo. Olha o que fala do verso 32 ao 37. Vai falar que esse menino chega. Olha só, Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu: olha, você não conseguirá lutar contra esse filisteu. Você é pequeno. Você é um pastor de ovelhas, você não é o guerreiro, e Golias, ele é o guerreiro desde a sua mocidade. Você não tem chances contra ele, Davi. Você é pequeno. Enquanto todo o exército tremia ao ver Golias e estava paralisado pelo medo. E cuidado, irmão, sabe o quê? Às vezes o medo ele pode nos paralisar, igual paralisou todo um exército. Diante o exército de Saul, existia homens fortes, homens guerreiros, porém eles estavam com medo e medrosos, porque o medo paralisou eles, tia, e eles não conseguiram ir até aquele homem para desafiá-lo. Por 40 dias aquele gigante ficou gritando e zombando da cara deles. Mas Davi surge com a coragem que ela nasce não da sua força, tia. A coragem de Davi não foi da força do seu braço, porque ele era um menino franzino. A força dele saiu de Deus, porque ele conhecia Deus intimamente. E se nós sabermos o tamanho do nosso Deus, nenhum problema será grande o suficiente para nós não ultrapassarmos por ele. Se nós sabermos de fato o tamanho do nosso Deus, nada pode nos parar.
nenhuma doença pode nos parar, porque Deus, Ele é grande, irmãos. Só que parece que às vezes a gente está igual o povo de Israel, se esquece do tamanho do nosso Deus e começa a viver a vida, uma vida de medos. E a partir do medo vem a derrota. A partir do medo vem a paralisação. A partir do medo a gente é como alguém que é facilmente derrotado. Só que a diferença entre Davi e os demais não era o tamanho, mas a confiança. Não era o tamanho, mas a confiança em Deus. O medo que nos paralisa diante das situações é o mesmo medo que nos faz duvidar de Deus. Nossa, John Lennon, não, eu só tenho medo, eu não duvido de Deus, mas o medo ele nos paralisa de uma certa forma que nos leva a duvidar de Deus. E quantos de nós já não duvidamos de Deus? Aquele que nunca duvidou de Deus, que atire a primeira pedra. Quantas vezes nós duvidamos de Deus? Eu mesmo já duvidei de Deus. Quando o problema veio, e eu lembro de uma cena, quando a Maria, ela nasce prematura, eu duvidei de Deus, porque parecia que o problema era muito grande. Aquela menina frágil, 40 dias precisando passar por várias medicação, incubadora, e corre para lá e corre para cá. Eu falei, não, Deus não existe. Por que o Senhor está deixando eu passar por isso? E falava com Deus. Talvez aquele povo do exército, Aline, olhava um para o outro e falava, por que que Deus está deixando a gente passar por isso? Ele se esqueceu da gente. E quantas vezes nós também não fazemos isso? Por que que eu estou passando por isso, meu Deus? Será que o Senhor se esqueceu de mim? É porque a gente está focado demais no problema e não confia o suficiente em Deus. Em um momento que eu orava a Deus, falei, Senhor, por que o Senhor está deixando isso acontecer com a gente? Eu larguei tudo para ir para o sertão, para servir o Senhor, diante do teu chamado para pregar o Evangelho. E por que que o Senhor está deixando isso tudo acontecer? Por que que minha filha precisa se submeter a tanta coisa? Mal nasceu e tem que tomar tanto remédio. E eu comecei a reclamar com Deus. Só que Ele trouxe algo no meu coração e na minha mente, Rita. Ele falou comigo, olha, será que você não tem confiança de colocar a sua filha aos meus cuidados? Porque eu entreguei o meu filho aos cuidados de uma mulher para morrer no teu lugar. E agora você não confia em mim, que eu sou poderoso? E aquilo para mim foi como se fosse um soco na boca do estômago. Aquele soco que tira o ar, e aquele soco que faz a gente... Porque eu não estava conseguindo colocar a minha fé e esperança em Deus. Só que naquele exército surge um menino vindo do campo com cheiro de ovelha, porque ele era pastor, vindo, amando do seu pai para ver como os seus irmãos estavam, porque os seus irmãos eram guerreiros, e ainda falam para ele, olha, por que você não está cuidando daquelas poucas ovelhas lá, do seu pai? Mas ele vai lá, e ele conta uma história, e ele fala, olha, pelo poder de Deus, e em momento nenhum Davi fala sobre ele. Nenhum momento Davi fala, eu sou bom, eu sou o guerreiro, sou eu. Ele fala de Deus, e ele conta a história. Ele fala, olha, o mesmo Deus que me livrou de um leão, porque quando o leão ia para pegar uma ovelha do meu pai, eu pegava ele pela mandíbula, segurava ele pelo gurgumim, pelo gogó,
e eu matava ele a paulada. Não vai ser um gigante que vai afrontar o Deus de Israel, não. Porque Deus é poderoso. E aquele jovem tem uma confiança que não vem em si mesmo, mas em Deus. Quando nós enfrentamos os nossos Golias da vida, porque cada um tem um Golias, cada um aqui nessa noite tem um gigante que acha que é poderoso. Cada um. Se eu perguntar para cada um vai falar: o meu gigante é esse, o meu problema é esse, a minha dificuldade é essa, John Lennon. Mas quando nós enfrentamos essas dificuldades, o medo ele até tenta nos paralisar. Sentir medo é normal. Mas quem conhece o Senhor sabe que a vitória não depende das circunstâncias, mas depende da presença de Deus. Se você estiver com Deus, nada pode te parar, nem mesmo a morte. Como assim, John Lennon? Quer dizer que eu não vou morrer? Você vai ter a vida eterna com Deus. Você vai morrer aqui nessa terra, mas a vida eterna você vai ter com Ele. Então a morte não pode te parar, porque quando você morrer, aí que você vai ter vida, e uma vida com abundância, uma vida sem dor, sem sofrimento. É isso que a Bíblia nos promete, é isso que Deus fala. O medo, Luana, é natural vir. Mas quem anda com Deus vê o sobrenatural. Porque a fé é sobrenatural. A fé não é olhar o tamanho do problema. Talvez muitos olhavam para Golias, Josi, e falavam assim: rapaz, ele é grande demais, não tem como a gente atacar ele não. E Davi olhava com outros olhos, Luana. Davi olhava, falava: rapaz, é grande demais, não tem como errar a pedrada não. Enquanto os outros falavam: ele é grande, não dá para a gente ir. Davi falava: ele é grande, não tem como eu errar não. E às vezes a gente olha para o problema por esse lado. O meu problema é grande demais, eu não vou conseguir. Mas opa, não tem como Deus ser menor do que esse problema. Nosso Deus, ele é grande. E Davi fala, e nós podemos falar igual Davi: olha, o Senhor já me livrou. E às vezes a gente esquece aquilo que Deus já fez no passado por nossas vidas. Às vezes nós nos esquecemos. E quantas coisas Deus já fez em nossas vidas. Quantos problemas nós já ultrapassamos e vencemos pela força do Senhor. E nós podemos falar igual Davi: olha, o Senhor já me livrou e Ele me livrará também agora. Essa é a nossa fé e nossa esperança. Deus, Ele tem nos livrado e vai nos livrar. Quem anda com Deus, meus irmãos, ele não se abala com a incredulidade dos outros. Os outros vão olhar às vezes e falar: rapaz, você não vai conseguir vencer isso não. Assim como já ouvimos, e eu uso isso como um testemunho, que foi sobre aquele menino, o Anilson. Quantas pessoas falaram: rapaz, ele não passa de hoje. E olha só, o milagre que foi feito. Quem anda com Deus não se abala com a incredulidade dos outros. Davi, do verso 38 ao 44, vai falar o seguinte: então Saul deu a Davi a sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca havia usado aquelas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. E disse a Saul, e tirou a armadura.
Saul vestiu a Davi com a sua própria armadura. E Saul, ele fala para Davi, você não vai conseguir. Você não vai conseguir, Davi. Porque você é pequeno. Você não é guerreiro. Golias, ele desde a sua juventude, desde quando ele era pequeno, ele já treinava para ser um guerreiro. Mas Davi, ele não se deixou levar pelo desânimo que Saul estava falando com ele. Ei, a nossa confiança tem que estar em Deus, Aline. As pessoas vão falar muitas das vezes, olha, isso daí não tem mais jeito, essa situação é perdido, não tem mais condições. A gente deve olhar para Deus, porque a última palavra vem de Deus e não do homem. A última palavra vem daquele que nos dá a vida. E aquele que nos dá a vida é Deus. Nenhum outro. O filisteu, ele também zomba de Davi e fala, olha, por acaso eu sou um cachorro para você vir para mim guerrear com um pau? Não sou cachorro, não. Saul duvidou de Davi e tentou fazê-lo lutar com armas humanas, o que mostra a falta de discernimento espiritual de Saul. Por isso que eles não conseguiram enfrentar, porque eles estavam muito focados na força humana, porque eles estavam muito focados no visual, naquilo que eles viam. Mas não quer dizer sobre força humana, quer dizer sobre discernimento espiritual. E diante dos problemas nós vamos precisar ter entendimento espiritual. É isso que é discernimento, entender. E crer na Bíblia. E ter fé. Golias, ele zomba de Davi rindo de sua aparência e de suas armas simples. Mas Davi sabia que a vitória, ela não vem da espada, porque lá no verso 45 ele fala isso. Davi respondeu ao filisteu, você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Ele sabia que não precisava de armas humanas, ele precisava somente do Senhor. Você e eu precisamos somente do Senhor. Eva, nós precisamos somente de Deus. Nós precisamos somente da força que vem de Deus. Não importa aquilo que nós estamos passando, não importa aquilo que nós colocamos a cabeça no travesseiro para dormir e quase não dormimos, porque ficamos pensando naquilo o tempo todo. Não importa o que seja, porque Deus, ele é poderoso, irmãos. Olha, se nós não acreditarmos de fato em Deus, vamos fechar as portas da igreja, vamos fechar essa igreja e fazer aqui uma casa, um lar para alguém morar. Precisamos confiar em Deus. Ah, mas Joleno, você não sabe a luta que eu estou passando, por isso que é fácil falar. Todos nós já passamos, amados. Todos nós. Tem algum gigante que é maior do que o outro. Mas não é sobre o gigante ser grande, é sobre Deus ser grande. E isso que eu quero que os irmãos entendam essa noite. Dona Raimundinha, o nosso Deus é grande. A gente precisa voltar a ter essa fé. A fé que é capaz de mover montanhas. A fé que é capaz de ir em encontro a um gigante. Davi, ele correu em direção ao gigante. Ele não correu do gigante, não.
Ele foi para cima, porque ele sabia que o Deus de Israel iria livrá-lo. Ele não se deixou contaminar com a incredulidade daqueles que seguiam, que estavam à sua volta. E às vezes, o desânimo. Você já conversou com alguém que só murmura e só reclama? Que isso tudo está ruim, oh meu Deus, uai. E a gente sai dali para baixo desanimado. Isso aqui que eu vou fazer não vai dar certo. Já viu uma pessoa que começa a fazer uma coisa já falando que não vai dar certo? Isso aqui eu estou fazendo, mas não vai dar certo, não. É para baixo. Porque é incrédulo e a incredulidade dos outros à volta, às vezes nos atinge. E a gente fala, verdade, rapaz, não vai dar certo isso aí, não. Rapaz, e a gente conta feliz para o outro, rapaz, eu vou fazer uma casa bem aqui. Rapaz, eu estou pensando nessa casa. E aí chega um e fala, rapaz, não vai dar certo essa casa aí, não. Vai dar certo não, porque aí não tem adobo para fazer. Você vai ter que fazer o adobo lá. Rapaz, não vai dar certo não, porque não tem poço, não tem água. Rapaz, não vai dar certo não. Quando foi fazer aquela casa lá que a gente mora lá, que agora é minha, né? Está sendo minha. Não é minha, mas eu estou morando, não é minha enquanto eu estiver lá. Um monte de gente falou, rapaz, não vai dar certo aí não, rapaz, cadê? Não tem água aí perto, não tem energia, não vai dar certo. E não vai dar certo, não vai, tá lá. Hoje tem até vizinho, perto, povoado do Arte, está cada vez crescendo mais. Né? E às vezes a gente se deixa desanimar com a incredulidade dos outros. E ali, não vai dar certo não, faz isso não. Pode parar e a gente se deixa levar. Mas Davi, ele não olhou para a incredulidade do exército todo de Israel. Ele olhou para Deus. Ele focou em Deus. O seu caráter, a sua fé estava firmada na fidelidade de Deus. O mesmo acontece conosco quando nós andamos com Deus. Não precisamos provar nada a ninguém, precisamos só confiar, porque Deus vai fazer, apenas obedecer aquilo que Deus mandou nós fazermos. E foi isso que Davi fez. Davi obedeceu a Deus. Muitos vão duvidar da nossa fé. Muitos pelo caminho vão zombar da nossa confiança. Vão até falar, rapaz, não vai por aí não. Muitos vão vir com um monte de método, não faz desse jeito, usa isso. Assim como fizeram com Davi. Não, Davi, bota essa armadura aqui, mas Davi não era guerreiro, ele não sabia andar com aquela armadura. Bota isso daqui. Mas o servo de Deus que vence, a única coisa que ele precisa é permanecer naquilo que Deus o chamou para fazer. Permaneça com a sua fé em Deus. Às vezes o vento e o problema nos esmurece, mas permaneça. Olhe para Deus. Olhe para Deus, porque quem confia no Senhor vê a vitória. A vitória que glorifica a Deus. A vitória que exalta a Deus. Lá no verso 45, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim, com espada, com lança, e até mesmo com dardo, mas eu vou contra ti, no nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado.
e vocês saberão que Deus é Deus. É isso que Davi fala, olha, saberão que existe um Deus em Israel. É essa a nossa confiança. Davi entende que a batalha não é dele, mas é do Senhor. A partir do momento em que você entender que a batalha não é sua, mas é de Deus, as coisas vão começar a mudar. Porque aí não vai ser você, vai ser o próprio Deus lutando. E aí a sua confiança vai estar nele, não em sua força, mas na presença do nome de Deus em sua vida. A verdade de Deus, o nome de Deus é a verdadeira arma que existe. Enquanto Golias ele vai com um escudeiro à frente, com uma lança, que a ponta da lança pesava 7 quilos, só a ponta da lança de Golias pesava 7 quilos. Confiando naquilo tudo, Davi se apoia em sua aliança com Deus, porque ele fala, olha, o mesmo Deus que me livrou das mãos de um leão, também vai me livrar da mão desse gigante, desse filisteu, desse que vem afrontar o nome do Deus vivo. A vitória de Davi não o glorifica, nós não vemos Davi falando, olha, eu venci. A vitória dele glorifica a Deus. Nós estamos falando não é sobre o Davi, mas sobre o Deus de Davi, sobre o Deus da Josi, sobre o Deus da dona Marlene. É esse que nós estamos falando nessa noite, não é sobre Davi. Davi foi apenas um instrumento. E ele corre em direção àquele gigante, mostrando uma fé ativa. Não uma fé de palavras, eu tenho fé, mas a ação não demonstra que nós temos fé. Eu tenho fé, mas o medo me paralisa, então eu não. Medo é natural vir em nós, irmãos, o medo é natural, mas ele não pode nos paralisar. Quando nós estivermos olhando para outra coisa que não seja Deus, voltemos os nossos olhos para Deus. Sabe qual foi o resultado? Deus honra Davi publicamente. E o medo do inimigo se transforma em coragem para o povo de Israel. Depois que Davi mata Golias, depois que Davi encrava uma pedra no meio da testa de Golias, com a funda, e vocês sabem o que é uma funda, sabe? Ele corre até aquele gigante para terminar o serviço e corta a cabeça. E acaba de uma vez por toda com o problema. Não basta derrubar, mas tem que acabar com o problema uma vez por todas. E eu acabo com esse problema uma vez por todas, tendo confiança em Deus, esperando em Deus. Toda vitória dada por Deus tem o propósito de manifestar a glória de Deus, tem o propósito de olhar para Deus e glorificar a Ele. Às vezes Deus permite que alguns gigantes se levantam contra as nossas vidas, para que eles caiam, e que para todo mundo saber o tamanho de Deus. Às vezes problemas acontecem na nossa vida, dona Raimundinha, para Deus resolver esse problema e para todo mundo ver que Deus ele é poderoso. A vitória do crente não é apenas uma bênção pessoal, mas é um testemunho público da fidelidade de Deus. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. E Davi, nesse texto, ele apenas aponta para aquilo que Cristo fez por nós. Como assim, John Lennon? Porque olha só, Davi nesse texto, ele é mais do que um jovem corajoso. Ele foi
algo que apontava, alguém que apontava para Cristo, aquele que entra em cena quando todos os outros estão paralisados por medo. Cristo entra em cena quando nós estamos paralisados e Cristo nos ajuda. Assim como Davi enfrentou o inimigo impossível aos olhos dos homens, Cristo enfrentou o maior inimigo de todos, o pecado e a morte. Cristo enfrentou esses por nós e venceu, porque esses são maior do que aquele gigante. O pecado, ele pode nos levar para o inferno. E Cristo venceu a morte, o pecado. Assim como Davi desceu lá ao vale de Elá para libertar o povo de um gigante que era visível, Cristo desceu dos céus, irmãos, para nos libertar de gigantes invisíveis. Pecado, a culpa e o inferno. Cristo desceu para nos libertar disso. Esses são o maior gigante. O maior gigante que nós enfrentamos, Josi, não é uma doença. Às vezes nós achamos que é uma doença, mas o maior gigante que nós enfrentamos é o pecado, é o inferno. Esses sim são gigantes que podem nos destruir se não estivermos aos pés da cruz de Cristo, daquele que desceu para nos salvar. Davi, ele correu para o campo de batalha em nome do Senhor dos Exércitos. E Cristo correu para o Calvário em obediência a Deus, para nos dar a vida. Assim como a vitória de Davi se tornou a vitória de todo Israel, a vitória de Cristo lá naquela cruz, Luana, é a vitória de todo aquele que nele crê. Porque ele venceu para que nós pudéssemos ter vida. Ele venceu para que nós pudéssemos se achegar diante desse Deus Todo-Poderoso e falar: Deus, me perdoa dos meus pecados, me purifica, me liberta, me ajude a confiar no Senhor. É essa a nossa tarefa. É essa a confiança que nós devemos ter. E é através de Cristo. Não existe outro. Não existe outro. Ele é o caminho. Ele é a verdade e a vida. Não existe outro caminho. É através dele que nós podemos vencer os gigantes. Os gigantes que são capazes de nos destruir a nossa alma. O pecado, ele é um leão poderoso que pode nos destruir, mas Cristo venceu. Para aquele que nele crê, também vença. Você crê em Cristo Jesus? Amém ou não amém? E a crença em Cristo Jesus, ela vai além de nossas palavras. Ela vai nas atitudes. Hoje talvez você esteja diante de um Golias que só você e Deus sabe. Talvez você está diante de um problema, de uma dor, de uma tensão, de uma tentação, algo que parece que é maior do que você e às vezes é de fato maior do que você. Mas lembre-se, o mesmo Deus que estava com Davi, Ele está com você nessa noite. É o mesmo Deus que enviou Cristo, para que através de Cristo nós pudéssemos ter a força que vem de Deus. Ele já venceu, irmãos. Sabe por que nós somos vencedores? Porque Cristo já venceu. Por isso nós somos mais do que vencedores. Por isso, tia, não precisamos ter medo de mais nada, porque Cristo venceu todas as coisas. E mesmo que eu morra, eu vou estar nos céus com Deus. Eu sempre falo, eu não tenho medo da morte.
Ah, então você quer morrer agora? Claro que não, eu não quero morrer agora. Mas eu não tenho medo, porque eu sei que quando eu morrer, eu vou estar com o meu Pai, com Cristo Jesus. Paulo, em Romanos 8:37, vai falar o seguinte: em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que derramou o seu amor por nós naquela cruz, naquele madeiro. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Creia nisso. Toma posse disso. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Quando o desânimo vier e as pessoas vierem tentando desanimar, creia que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Creia, porque o Senhor já venceu a batalha. Irmãos, a batalha de Deus contra o inimigo não é uma batalha onde ele pode perder, não. Ele já venceu. Cristo já venceu. Meu convite para você essa noite é: não olhe para o tamanho do gigante. Olhe para o tamanho do seu Deus. Olhe para o tamanho de Deus. Porque a batalha é do Senhor. E em Cristo a vitória já é nossa. Amém? Em Cristo a vitória é nossa. Confie e acredite nisso. Deposite sua esperança nisso. Tenha fé. Porque a fé ela é capaz de mover montanhas. Tenha fé em Cristo. Feche os seus olhos. Vamos orar a Deus. Ah, Senhor Deus e Pai, quantas vezes nós estamos diante dos gigantes das nossas vidas, ó Pai, e travamos, e paramos, e até paralisamos por causa do medo, achamos que nós não vamos conseguir vencer, Senhor. Mas o Senhor fala para nós essa noite que o Senhor já venceu. Então nos ajude a confiar no Senhor, nos ajude a ser como Davi e confiar no Senhor. Não nos deixe ser igual aos israelitas, paralisados por causa do medo, Pai. Ah, Deus, nós queremos confiar no Senhor, ó Pai. Nos ajude, meu Pai, que a nossa fé possa ser fortalecida no Senhor essa noite, Pai. Que a nossa esperança possa ser fortalecida em Ti, Jesus. E que não venhamos ter medo ou desconfiar do Senhor, do Teu poder, mas que nós venhamos sim, ó Pai, acreditar que o Senhor é poderoso, Pai, para nos livrar. Porque o Senhor já fez algo grandioso, meu Pai, que foi nos salvar do nosso pecado, nos salvar da morte e nos dar a vida eterna, Pai. Então, por isso, ó Deus, nós agradecemos ao Senhor, meu Pai. Nos ajude a caminharmos confiando em Ti dia após dia, ó Pai. Em nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que a nossa confiança possa estar de fato em Cristo Jesus, porque Ele é o único. Ele é o único.